noite, igreja. Abrace a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Grande de estarmos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Agradecê-lo, por mais esse dia de vida, um dia de chuva, um dia de muito calor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecer, a Deus pelo dom da vida. Só o fato de passarmos o dia bem, com saúde, estarmos aqui depois de um dia de trabalho, depois de um dia de lutas e de dificuldades, estar aqui nessa noite é um privilégio. E vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós iremos ler a partir do versículo 27 também. Atos 27, 27. Amém? O título, o subtítulo é O Naufrágio. Nos diz assim a palavra do Senhor. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio. Se fosse possível, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar
a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Amém. Deixa eu perguntar, essa lâmpadazinha aqui, se desligar ela vai ficar ruim? Ela está me ofuscando um pouco aqui a visão. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto sobre... Aí, muito obrigado, melhorou. Mas se ficar ruim aí na transmissão, pode subir. Eu me viro aqui, é por causa do óculos, fica dando um reflexo dentro da lente e acaba atrapalhando um pouco. A gente acabou de ler uma passagem sobre Paulo e hoje está um dia propício para isso, né? Um dia de chuva, Brasil passando aí algumas localidades com grande volume de chuva. Hoje eu estava vendo aí as reportagens, aí estava até conversando com o Herbert lá no portão, acho que Rio Grande do Sul, todo mundo debaixo de água, muita chuva, e a gente está aqui nessa noite, viemos também para cá debaixo de chuva, né? E, irmãos, interessante que os dois últimos, a gente falando aqui de água, e a gente leu aqui falando sobre Paulo, o naufrágio do apóstolo Paulo, que ele viveu aqui nesse capítulo que nós lemos. Os dois últimos capítulos de Atos é como um diário. Vocês percebem que capítulo 27, depois se vocês lerem com mais detalhe, com mais atenção, vocês vão perceber que o capítulo 27 e 28 de Atos, parece que a gente está lendo um jornal, um diário de bordo, relatando. Lucas escreve, né? A gente percebe que Lucas estava de viagem com Paulo, acompanhando Paulo e mais outro companheiro. Então ele está escrevendo tudo o que está acontecendo. Então é espécie de um registro, de um jornal mesmo de bordo, nesses dois últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. Momento de inverno rigoroso se aproxima e a viagem até Roma seria difícil. Roma era a capital do mundo da época, capital do império, do mais poderoso império. Vamos lá. A gente leu aqui no dia 27, no capítulo 27, mas para a gente se situar mais um pouquinho, a gente vai voltar no capítulo 25, um pouco para trás, para a gente entender como Paulo chegou até aqui. A gente vê que Paulo ele estava preso em Cesareia já por 2 anos. Acusaram ele, os judeus acusaram Paulo de que estavam, uma série de acusações, e prenderam Paulo. Paulo já estava 2 anos preso e aconteceu uma troca de governador, né? Mudou Festo, ele chega, assume o posto de governador em Cesareia, e aí o que os caras fazem? Eles não estavam contentes, satisfeitos com Paulo preso, eles queriam Paulo morto, esses judeus. Eles tinham ódio de Paulo, da mesma forma que Paulo perseguia, os cristãos antigamente, o negócio se voltou contra ele. Os judeus queriam exterminar Paulo. E aí eles, aproveitando que entrou esse governador novo, o que eles fizeram? Como o cara é novo, vamos pedir dizendo aqui no nosso linguajar de hoje, para reabrir esse inquérito de Paulo aí, e vamos ver se a gente consegue tirar Paulo daqui, e se o governador permite que a gente leve ele para Jerusalém, para ser julgado lá, porque lá era o tribunal dos judeus, não era Roma. Então os caras queriam levar Paulo para lá, e Paulo percebeu nessa movimentação que eles queriam tirar Paulo, e eles estavam tramando matar Paulo durante esse percurso dessa transferência. Então a gente já começa a entender e ver que Paulo, preso durante 2 anos numa cadeia em Cesareia, mas com essa prisão a vida dele era preservada na cadeia. Porque se os judeus revoltados colocassem a mão em cima de Paulo, eles iriam matar. E aí eles entram com essa petição, e Paulo, que não era nada bobo, um cara bastante inteligente e estudado, o governador chama ele para conversa, e aí ele fala não, pergunta para ele, Festo querendo agradar os judeus também, político,
querendo agradar os caras, ele pergunta para Paulo: e aí, você quer ser julgado em Jerusalém? Paulo, nananina, não. Apelou para César, para o rei do império. E aí a gente entra aqui, onde nós lemos essa viagem de Paulo para Roma. Só que para Paulo ir para o tribunal, ele teria que fazer essa viagem. Paulo foi transferido para Jerusalém, seria transferido para Jerusalém, né? E aí ele ele resolveu que queria ser julgado pelo imperador na capital do Império de Roma. E aí a gente leu aqui sobre essa viagem para a Itália. E a gente viu, como eu falei aqui, dos 2 últimos capítulos de Atos, é como uma espécie de um filme. Eu estava lendo e achando interessante, parece que eu estava dentro de um filme, dentro desse navio com Paulo. Já viram aqueles filmes de tempestade e os marinheiros tudo desesperado? E nisso que eu estava estudando, Deus me fez lembrar de Jonas. E são 2 situações. Na última quarta-feira que eu falei aqui, nós fizemos a comparação das 2 multidões que se encontraram. E eu quero trazer essa reflexão para nós aqui, fazendo a comparação desses 2 naufrágios. Jonas, um cara que estava fugindo da vontade de Deus, o desobediente, um cara que não demonstrou nenhum sentimento por aquela nação de ninivitas. Ele queria ver era a morte. Então Jonas foi enviado para Tarsis, e aí ele fugindo da vontade de Deus, foi para o navio, do navio desceu para o porão, e aí viveram toda aquela situação de tempestade, e lançaram todas as coisas do mar, um prejuízo terrível. Ele não se aguentou, se entregou, lançaram ele no mar, o peixe engoliu, jogou ele na praia de Nínive, e ele teve que fazer a vontade de Deus. E em outro lado, a gente analisando a vida de Paulo aqui, como nós lemos, mas totalmente ao contrário de Jonas. Paulo estava indo sentido à vontade de Deus. E por que houve naufrágio? Dá para perceber? Naufrágio do cara que estava correndo da vontade de Deus. E Paulo queria, indo de encontro à vontade do Senhor, Deus, e estava dando tudo errado. E a gente vai entender um pouquinho por que desse trajeto de Paulo, começando pela prisão dele, sendo transferido como um prisioneiro, escoltado. E Paulo já tinha declarado diversas vezes o desejo de pregar o evangelho na capital do Império Romano. E olha como Paulo vai parar lá. E aí a gente vê tudo isso, né? Eu vi como se fosse um filme de aventuras: navio, tripulação, marinheiro, mercadoria, prisioneiros, mar, ondas revoltas, tempestade, tufão, naufrágio e um alto risco de morte. Que aventura Paulo viveu por amor do evangelho. E aí Paulo apela para César, e para isso ele tem que viajar, e aí Paulo é enviado para Roma, justamente num período de inverno, o pior período para se viajar no mar. Paulo, um cara experiente, já tinha viajado quantas vezes de navio, anunciando o evangelho, já tinha sofrido outros naufrágios. Paulo já sabia o que ia enfrentar, e Deus já tinha revelado para ele. Ele já estava esperto. E aí o inverno rigoroso se aproxima. Paulo sabia que a viagem seria difícil. Roma era a capital do mundo na época, a capital do mais poderoso império. A gente vê que a lei de Roma, na lei de Roma, todo cidadão tinha, Roma dava o direito de todo seu cidadão se defender.
O direito romano tornou-se até hoje, nos dias de hoje, modelo para muitos países, para o mundo inteiro, né? Até nos nossos dias. As nossas leis são copiadas da lei do direito romano. Então Paulo vai e avisa ao capitão, ao dono do navio. Eles já estavam em curso, e Paulo chega e avisa para eles, fala: olha, quando eles chegaram, acho que me falha o nome do porto agora, Bons Portos, se não me engano, quando eles param lá, Paulo vê o tempo e Paulo fala: olha, é melhor a gente ficar por aqui, esperar o inverno passar e depois a gente segue viagem. O que os caras fizeram? Um preso falando, e o capitão do navio, um cara experiente, o dono do navio, da embarcação experiente, de quem seria que eles iriam ver a voz? Lógico, do dirigente, do piloto do navio. Mas Paulo, ele alerta. Até passar o período, né, mais rigoroso daquele inverno, seria ficar naquele porto. E aí eles seguem viagem, já vamos chegar lá, irmãos. Eles seguem viagem, os caras não escutam o conselho de Paulo. E aí no começo dessa saída para o outro ponto, vento bom, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, brisa soprando. Então eles seguem e falam: a gente está no rumo certo. Só que nem começaram a navegar, o vento muda, tempestade chega, uma espécie de um tufão, e aí eles vão enfrentar prejuízo, fome, medo da morte. A morte parecia ser o último destino daquela viagem. Tiveram que desfazer os seus bens, jogar, assim como fizeram lá com Jonas, jogaram todas as coisas do barco, do navio fora, para salvar a própria vida. Nesse meio tempo, desse desespero, tudo acontecendo, Paulo se levanta. Os marinheiros experientes, todo mundo com medo de morrer, já tinha tentado todas as formas, e agora os caras temendo morrer. Paulo, prisioneiro de Cristo, se levanta, coloca de pé e fala para aqueles homens que durante uma noite Deus enviou um anjo para falar com ele. E Paulo fala: olha, o anjo de Deus me disse que a gente pode até ter prejuízo, sim, mas vida nenhuma vai se perder, todo mundo vai sobreviver. Teriam prejuízos financeiros, os caras jogaram até os próprios equipamentos de manutenção do navio, jogaram fora para aliviar o peso. Mas Paulo fala: olha, o Senhor me disse que aqui, enquanto estiver dentro desse navio, ninguém vai morrer. O projeto de Deus era levar Paulo a Roma, diante de César. E esse projeto de Deus estava em curso, e ninguém poderia impedir. Nem mar, nem vento, nem tempestade, nem judeus, nem governador, ninguém iria impedir de Paulo chegar diante de César. E aí Paulo fala: olha, para onde eu vou, eu sei que eu vou chegar lá. Então chega mais, cola em mim que vocês vão conseguir chegar lá. Agora, se dispersar, vão morrer. Não garanto a vida de ninguém. 2 semanas sem comer, provavelmente eles saíram na época do jejum. 2 semanas sem comer, todo mundo fraco, sem dormir, todo mundo amedrontado. Paulo pega um pão, dá graças a Deus por esse pão, reparte e come. A gente vê uma espécie de ceia no meio daquela tempestade. Paulo, homem de Deus, todo mundo morrendo, todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá, talvez, né? As ondas batendo, cobrindo o barco, o navio, sei lá como. Todo mundo desesperado, e Paulo pega um pedaço de pão, parte, dá graças a Deus, ora diante daquele povo e começa a comer.
e encoraja a todos eles que comessem. E aí os caras recebem o ânimo, ficam mais animados, também comem, se alimentam. Mais para frente, o navio deles foi levado para longe, irmãos. Eles estavam caminhando perto das encostas, já com medo, porque era época perigosa. Então eles não queriam ir para mar aberto, mas a tempestade levou eles para muito longe. Tiveram que baixar as velas e deixar o barco seguir, o navio seguir a deriva para não ser despedaçado, arrebentado, e foram mar adentro, navegando a deriva. Uma certa hora alguém avista a terra, e sem saber, essa era a ilha de Malta, e foram em direção a ela. Só que nesse caminho, antes de chegar lá, o navio encalhou, quebrou, e o naufrágio acontece. Quando o navio começa a afundar, o que os soldados pensam? Irmãos, aqui não tinha, nessa época, não tinha navio transatlântico igual a gente tem, né? Como que é que o pessoal viaja aqui, transatlântico, né? Que fica lá com piscina, não. Esses presos, eles pegavam carona nesses navios que era graneleiro, era navio de transporte. E eles com autorização, colocavam os presos e ia seguir a viagem, como se fosse pedindo carona, mostrava autorização e seguia. E eles estavam nesse naufrágio, o barco começa a afundar, quebra, e aí os soldados fazem o quê? Para não perder os presos, eles resolvem matar todos os presos. E se esse plano desse certo, Paulo seria um dos presos e iria morrer. E aqui a gente vê Deus mais uma vez livrando a vida de Paulo. Os soldados resolvem matar todos os prisioneiros, mas o centurião, um cara chamado Júlio, ele gostou de Paulo. Paulo dando conselhos, Paulo provavelmente não perdia tempo, não era igual esse Paulo aqui meia boca. Aonde Paulo chegava, ele falava de Jesus, ele anunciava o evangelho, e provavelmente a palavra entrou no coração desse encarregado, desse centurião, e o centurião simpatizou-se com Paulo. A gente vai, se vocês lerem depois com mais atenção, vocês vão ver que numa parada, ele permite Paulo ir visitar os irmãos na ilha. Deixa Paulo provavelmente escoltado, mas ele deixa Paulo, os outros prisioneiros ficam lá presos. Mas Paulo ele deixa ir visitar os irmãos, ir lá na igreja, talvez dar uma palavra, ouvir. Os irmãos trazem ajuda para Paulo, provavelmente comida e tal. A gente vê que houve essa interação entre Paulo e esse chefe, esse centurião. E aí o centurião falou: nada disso, ninguém vai matar prisioneiro nenhum. E aí o que ele faz? Coloca primeiro os que sabem nadar, fala: ó, quem sabe nadar se joga na água, vai na braçada até chegar na ilha. Os que não sabem nadar, pegam um pedaço de pau, até pedaço de madeira do próprio navio despedaçado, e vão até chegar à ilha. Certo que no final ninguém morreu. Chegaram lá os 276, se não me falha a memória. Chegando na ilha, se jogaram na água gelada, tempo de inverno, todo mundo molhado. Chegando na ilha, eles foram recebidos, irmãos. Eu estou correndo muito? Estou, né? Pouco, né? Chegando na ilha, irmãos, eles foram recebidos de forma bem humanizada. Teve até uma receptividade boa para eles. Um estranho, um navio, você imagina 276 pessoas. Fizeram fogueira para aquecer eles, provavelmente deram comidas, eles foram bem recebidos naquele lugar. E a gente começa a ver o cuidado de Deus em todas as situações da nossa vida. Quando estamos no propósito, na visão que Deus tem para nós, Deus cuida nos mínimos detalhes. Pode ser até igual eu, às vezes eu fico brigando com Deus. Às vezes eu fico nos meus momentos de insanidade discutindo com Deus, achando que Deus não está me vendo, achando que Deus deveria estar mais presente.
achando que Deus deveria cuidar mais de mim, porque eu sou o queridinho, afinal de contas eu estou trabalhando para o Senhor, e o Senhor não está vendo que isso está acontecendo na minha vida, Deus? Então, às vezes, nas minhas loucuras, eu já me peguei muitas vezes, não murmurando, mas me lamentando para Deus. E a gente vê que Deus não desampara jamais aqueles que estão com Ele. Chegando na ilha, eles foram recebidos de forma bem humanizada, fizeram fogueira para aquecer eles, molhados, né? Ventania, inverno. Imagina época de frio, e você todo molhado, congelado, com a roupa do couro. Como é que tem que fazer? Fogueira. Fizeram fogueira, e aí Paulo nunca fica parado, foi lá fazer o quê? Pegar galhos, pegar pau, para colocar na fogueira. Nisso que Paulo está lá ajudando, trabalhando, ele pegando as lenhas, os gravetos, uma cobra morde o braço de Paulo. E as pessoas veem aquela cobra pendurada no braço de Paulo. E aí, né, ele chacoalha aquela cobra, joga ela no fogo. Se fosse hoje, acho que Paulo seria processado, né? Jogar a cobra, matar a cobra, jogar na fogueira. Paulo joga aquela cobra, ela cai na fogueira, ela queima. E aquelas pessoas da ilha ficam olhando para Paulo. Meu, a cobra mordeu, ficou pendurada no braço, já era. O pessoal ficou esperando Paulo inchar, Paulo cair duro, espumando, sei lá o que, ficar preto, ficar todo necrosado. E aí eles ficaram olhando, o tempo foi passando, e Paulo bonzinho. Nessa picada, alguém falou assim: olha, tá vendo aí? Não é assim, quando as coisas estão erradas, as pessoas apontam pra gente, né? Aí tá passando por doença, isso aí é pecado. Tá passando por dificuldade, é Deus pesando a mão. E aí nessa ilha as pessoas já começaram a falar: ó, tá vendo lá? Miserável, afundou o navio, veio nadando até aqui, sobreviveu, mas aí, ó, não tá vendo? Não tem para onde correr, vai morrer do mesmo jeito. É o prisioneiro, é o malfeitor, vai morrer do mesmo jeito. Escapou do naufrágio, mas a serpente pegou aqui, a cobra picou, ele vai morrer do mesmo jeito. E ficaram observando Paulo e nada. O tempo passou, eles viram que o efeito do veneno na cobra em Paulo, nenhum. E aí eles começaram a achar que Paulo era um deus. Depois você lê que você vai ver. O cara foi picado por uma cobra venenosa e não morreu, esse cara tem algo diferente. Nesse interim de tempo, o pai do prefeito dessa ilha, ele estava com febre, e na minha versão está disenteria, a gente fala mais diarreia, né? Aí eu fiquei pensando, esse cara aqui devia ser um tiozinho, né? Porque com diarreia, com febre, parece que aqui eu entendi que o cara já estava com febre de disenteria, parece que já estava nas últimas para morrer, deveria ser um tiozinho. É igual eu já, deu diarreia, já começa a querer morrer, já acho que vai morrer, né? Então, eu imagino que seria já uma pessoa frágil. E aí, Paulo vai e ora por essa pessoa, pelo pai desse prefeito. Olha Deus trabalhando. Paulo vai e ora por esse homem enfermo. E Deus cura esse homem. Quando Deus cura esse homem, a notícia corre na ilha. E aí o que acontece? Os doentes, os enfermos vêm atrás de Paulo. E Paulo começa a orar e Deus começa a curar aquele povo naquela ilha. Depois, vejam bem, a gente lendo parece que é rápido, né? Mas depois de 3 meses que eles ficaram naquela ilha, morando ali, eles embarcam em um outro navio e concluem a viagem até o destino, que era Roma. Chegando em Roma, alguns irmãos da igreja de Roma vão encontrar Paulo, recepcionar Paulo, seus companheiros. Com isso Paulo se alegra. Você imagina quantos meses esse homem passou num navio, sofreu naufrágio,
Sem contar, né, o histórico dele, já tentavam matar ele já outras vezes. Paulo já sofrido, pancadaria e naufrágio, e Paulo passa por mais esse naufrágio, e fome, e frio, picada de cobra. Não se esqueça que Paulo estava na direção de Deus. Paulo estava na direção de Deus, enfrentando todas essas intempéries da vida. Ele estava indo para o centro da vontade de Deus. E aí Paulo finalmente chega em Roma. E aí ele vê os irmãos, muito tempo sem ver, o coração de Paulo se alegra, ele se reanima. E essa primeira prisão de Paulo em Roma, que Paulo ficou em Roma, era uma prisão que a gente hoje pode falar que é uma prisão domiciliar. Até aguardar chegar a hora dele ser levado diante do imperador, ele ficou preso numa casa alugada e provavelmente com um soldado ali vigiando Paulo. Se fosse hoje, talvez ele ficaria com a tornozeleira eletrônica, né, que agora é assim, né, prisão domiciliar. Paulo recebia visitas. Paulo, nas visitas que ele recebia, ele ensinava. Vê, irmãos, a determinação desse homem de Deus, passando por tudo isso, sendo espancado, sofrendo naufrágio, perseguido, acusado injustamente, preso. Era pancadaria na vida de Paulo direto, sempre, mas ele sempre no seu propósito. Aonde ele achava uma brecha, onde ele tinha oportunidade, era Deus na vida das pessoas, era Jesus na vida das pessoas. E ele preso, ele recebia visita. Nessas visitas Paulo continuava ensinando e pregando a palavra de Deus. Paulo estava preso em Roma, mas não cessava de falar do amor de Deus. Paulo não parou de trabalhar mesmo preso naquela prisão domiciliar. Paulo foi um trabalhador incessante do reino dos céus. Não, ele não se abatia com as tempestades, com as tribulações, com as perseguições, com as dores, com as dificuldades, com a escassez. Não, Paulo não se abateu com nada disso. E aí veja bem, irmãos, enquanto Paulo estava preso lá em Roma, aguardando seu julgamento, a igreja estava acompanhando Paulo naquela prisão. Paulo serviu de estímulo para os crentes de Roma. Se o cara está preso e continua firme, pregando, alegre, aconselhando, ensinando. Irmãos, a gente está aqui na igreja Abrace, Paulo está preso e a gente aqui ainda reclamando. Vamos para cima, vamos imitar Paulo, vamos fazer igual Paulo. Paulo preso na prisão em Roma, ele ali preso, ele estava servindo de espelho, de modelo para aqueles crentes da época de Roma. Deus estava usando a vida de Paulo mesmo na prisão. Paulo, enquanto estava preso em Roma, ele trouxe ousadia para a igreja de Roma. Se o meu pastor está preso, imagina eu, meu pastor preso, trabalhando, imagina eu aqui livre. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. A vida de Paulo trazia isso, e traz isso para nós aqui nessa noite. Paulo, preso, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Você imagina, chegava na folga do soldado que estava Paulo, trocava, hoje é o soldado, Paulo começava a falar, perguntar o nome, fazia me dar amizade, Jesus nele. Paulo pregou o evangelho para todos os guardas enquanto ali ele estava preso. Exemplo para nós, irmãos. Paulo escreveu as cartas às igrejas. Paulo, preso lá em Roma, ele não podia sair para visitar as igrejas. Ele começou a escrever cartas e enviar as cartas às igrejas, muitas delas que a gente lê hoje aqui na palavra do Senhor. Enfim, Paulo foi liberto.
Sabe o que ele fez? Teve audiência, Paulo foi liberto, Paulo foi pregar de novo. Voltou para a prisão, uma masmorra agora. De lá ele escreve, né? Olha, manda trazer meus livros. Aqui é frio, Timóteo, né? Traz meus livros, traz uma capa. Talvez os óculos, eu não sei se ele tinha dificuldade. Um homem jogado, irmãos, numa masmorra fria, cheirando a mofo. O homem que dedicou sua vida inteira ao Evangelho, abandonado no fundo de uma masmorra. E ele escreve: quando vier me visitar, traz os meus livros. Trabalhando para o Senhor. Depois dessa masmorra, Paulo saiu de lá apenas para o seu martírio, no ano de 67. Irmãos, a gente começa a meditar na vida desse homem, é coisa de doido. Não sei se é porque é meu xará, mas eu gosto muito de Paulo. E eu fico olhando para mim, um crente hoje no século 21, e reclamando às vezes porque não tem um carro para vir para a igreja, às vezes porque não tenho, talvez não moro onde eu quero. E aí eu sinto vergonha ao ler isso aqui essa noite. Olhando para a vida de Paulo, eu me sinto envergonhado. Medindo a minha vida de cristão, olhando para Paulo, fazendo essa comparação, eu fico com vergonha de mim mesmo. Para chegarmos aonde Deus quer nos levar, deveria ser fácil, não é assim como eu falei? Deveria dar tudo certo. Afinal, nós estamos trabalhando para o dono do mundo. Afinal, nós estamos trabalhando para o Criador do mundo. Afinal, nós estamos trabalhando para o Deus Todo-Poderoso. Estamos trabalhando para o patrão mais rico do universo. E se houver outros universos do multiversos. E por que a gente precisa passar por tudo que a gente passa? E por que a gente precisa sofrer? E por que a gente precisa às vezes apanhar tanto? Às vezes ser perseguido, às vezes ser caluniado como Paulo foi. Por que isso tudo? Deus podia ter preparado um iate, alto luxo para Paulo, evangelizar em Roma, um chofer dirigindo um carro de luxo para Paulo. Não é assim hoje, a gente vê os grandes pregadores por aí, né? Viagem de primeira classe, chofer para ir buscar o pastor, carregar a mala, lugar reservado na porta da igreja, uma boa oferta, senão o pregador não vem. Deus poderia ter preparado um hotel para Paulo, ao invés de uma fumaça de uma fogueira, uma ilha, um hotel de luxo, 5 estrelas. Deus poderia ter providenciado uma assistência médica para Paulo. Um homem da envergadura de Paulo, Deus poderia ter providenciado uma assistência no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, mas Paulo passava pelo SUS mesmo. Sabe por quê, irmãos? O povo precisava testemunhar que Deus era na vida de Paulo. O povo precisava ver os milagres de Deus acontecendo na vida de Paulo.
para crerem que o evangelho que Paulo pregava, aquilo que os judeus falavam que era heresia, falava que era uma seita, Deus precisava se revelar o seu poder, a sua glória, através dos milagres sobre a vida do mensageiro, sobre a vida do pregador. Por isso que Paulo precisou ser preso, precisou ser espancado, perseguido, humilhado. Nós falamos aqui que Paulo orou para Deus tirar o espinho da vida dele, da carne dele, mas Deus não tirava. Talvez Deus falava assim para Paulo: Paulo, tu és uma ferramenta nas minhas mãos e eu vou te usar dessa forma. É assim, martelo se usa dando pancada, marreta para esmiuçar pedra na pancada. E às vezes a gente não quer aceitar, às vezes a gente não quer admitir, às vezes a gente fica perturbado, às vezes a gente quer retroceder, às vezes a gente fica choramingando, achando que Deus não está mais conosco, assim como eu falei, como é comigo. E será que você tem tentado fazer a coisa certa? O que a gente pode tirar de tudo isso aqui nessa noite? 9 horas já. Será que você, agora pense aí em você mesmo, será que você tem tentado fazer as coisas para Deus? Tem se esforçado? Tem falado do amor de Cristo? Tem orado? Tem jejuado? Tem evangelizado lá no teu trabalho? Tem compartilhado do evangelho? Mas às vezes está dando tudo errado. Às vezes falta emprego, às vezes a enfermidade bate na porta. E às vezes a gente fala: Senhor, parece que o Senhor me abandonou. A gente precisa, irmãos, entender o trabalhar de Deus. A gente só vai entender lá no final, talvez só lá na eternidade, igual foi ontem no grupo de convívio. Às vezes a gente não vai entender porque a gente está vendo por partes, mas lá na eternidade nós vamos ver por inteiro, um mosaico construído por inteiro. Nós vamos ter distância de olhar e ver e entender. Agora eu sei por que tudo aquilo, porque Deus permitiu passar por tudo aquilo. Está na direção de Deus, irmãos, é Deus que está mandando seguir. Então vá, continue, não desanime, prossiga, vá para cima, em frente, bata o pé, finque as estacas no chão e não saia do propósito a qual Deus colocou no teu coração. Prossiga nessa trajetória, mesmo que pareça improvável. Deus tem muito a realizar através das tuas lutas, dos percalços que você tem passado na tua vida e nas dificuldades. Deus trabalha em tudo isso, é oportunidade para Deus trabalhar. As pessoas precisam ver Deus nas nossas vidas. Precisamos ter experiências com Ele. Experiência se adquire assim, na prática. Estudando lá na faculdade, a gente vê a teoria, a prática dói na carne, a prática a gente tem que se sujar, a gente tem que colocar a mão da massa, irmãos. E às vezes é assim que a gente aprende. A gente precisa aprender a depender de Deus. E é só assim. Infelizmente, ou talvez felizmente, a notícia que eu tenho para nós aqui nessa noite é essa. A gente precisa aprender a depender de Deus. Às vezes a gente fica patinando e lutando e dando murro em ponta de faca até cansar. Aí quando acabam os nossos recursos, aí Deus fala: agora eu vou te ensinar como é para fazer. Em tempo e fora de tempo, não pare de adorar, não pare de trabalhar para o reino dos céus. Em cima dessa palavra aqui, eu quero dizer aqui para nós essa noite: Igreja Abrace, somos projeto de Deus. Embarcamos nessa viagem há poucos dias atrás. As tempestades virão, as lutas, os ventos vão soprar, pastor. O frio, virá tempo de primavera, de verão, mas virão tempos também de inverno. Mas Deus está no barco. Ninguém vai se perder.
Às vezes a gente fica igual eu estava conversando em casa com a Sandra esses dias e pensando, um aluguel daqui uns dias, talvez o salário, e às vezes a gente fica pensando tantas coisas, né, pastor? Mas eu quero dizer que Deus já proveu. Mesmo nas tempestades, mesmo até em perigo de morte, Deus nunca, jamais nos desamparará. Ele sempre está cuidando de mim e de você, cuidando dessa igreja. E as pessoas virão a essa arca aqui. As pessoas verão Deus nas nossas vidas. As pessoas verão a glória do Senhor sobre essa casa. E é assim mesmo que Deus quer, é assim mesmo que Deus vai conduzir essa igreja na jornada que Ele preparou para a igreja Abrace. Pode ter luta, pode ter dificuldade, mas a vitória é certa em nome de Jesus. E assim também na minha vida, na tua vida, irmão, que está ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Está difícil, parece que o barco vai quebrar no meio, parece que tudo vai afundar, parece que você, talvez, às vezes a gente fala assim, né? Dessa agora eu não saio, agora eu vou morrer, agora eu vou desviar, agora eu não tenho mais força. Mas Deus os carrega, se for preciso, no colo, nos seus ombros. Mas que você vai chegar lá, vai, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?